pessoal, tudo bem com vocês? Nós aqui novamente aí para mais um vídeo. Sejam todos muito bem-vindos aí. E nesse vídeo de hoje aí vamos falar sobre a quinta rodada do Campeonato Brasileiro, né? Rodada essa que já se inicia hoje. Partida entre Mirassol e Santos aí faz a abertura da rodada. A gente dará uma passada aí nos jogos os confrontos, né, dessa rodada aí do Brasileirão, que volta aí depois de alguns dias. E bora lá, bora para mais um vídeo. Sejam todos muito bem-vindos aí. É isso aí, galera. Vamos lá falar um pouco aí da quinta rodada do Brasileirão. Brasileirão que ficou aí uma semana sem acontecer, sem dar o ar da graça, né? Então volta hoje aí a abertura da quinta rodada, Mirassol e Santos, logo mais. O Santos que na última rodada, na quarta rodada, conseguiu uma vitória importantíssima contra o Vasco. Um jogo aí que o Santos venceu por 2-1. Se não me engano, dois gols do menino Ney, né? O Santos que com a vitória saiu da zona de rebaixamento e afundou o Vasco ali para a lanterna, né? E agora o Santos tenta alavancar sua segunda vitória seguida, que é aquilo, né? Consegue uma vitória seguida, uma vitória fora de casa, com um adversário chato como é o Mirassol, já dá mais aquela tranquilidade de trabalho para os atletas, comissão técnica, e dá um ânimo, né, aí para a torcida, dá um gás a mais aí para a torcida, para ter aquela esperança do clube, né, fazer um campeonato melhor do que foi o ano passado, né, sem riscos de rebaixamento e brigando mais ali em cima na parte da tabela, né, John? É, não vejo o Santos ainda nesse nível de brigar na parte de cima da tabela. Minha expectativa é que realmente vai continuar mais um ano aí brigando para não cair, mas espero queimar minha língua, né? Mas enfim, a gente vai dar uma passada então, pessoal, nos confrontos dessa rodada, tá? A gente sabe que, como a informação hoje em dia é muito dinâmica, claro que muitos que estão assistindo aqui, os inscritos do canal aí, já têm acesso à informação, é claro, por aplicativo, por rede social, mas a gente vai dar uma passada aqui então só para mostrar os confrontos e as datas também e os horários desses jogos, tá? Então, novamente aí começando hoje por Santos e Mirassol, né? Jogo que acontece às 9h30, no momento em que a gente está gravando o vídeo, o jogo ainda não iniciou. Aí amanhã, a partir das 19 horas, temos o Atlético Mineiro recebendo o Internacional. Às 20 horas, clássico aí baiano, Bavi aí no estádio do Bahia, mando do Bahia esse jogo. E amanhã também, às 9h30 da noite, um grande confronto aí, né? Um confronto que a gente já falou aqui no canal de dois times que brigam por esse título, né? Por esse campeonato aí que é Flamengo e Cruzeiro. Então, um confronto interessante aí, que a gente imagina que são times que vão brigar na parte de cima, né? Amanhã também, às 9h30, temos o Corinthians recebendo o Coritiba na Neoquímica Arena. E aí a gente passa então para os jogos da quinta-feira, iniciando aí com o Remo recebendo o Fluminense às 19 horas, Vasco recebendo o líder Palmeiras às 19h30 em São Januário, o São Paulo recebendo a Chapecoense às 20 horas no Morumbis, e para finalizar a rodada, o Grêmio recebendo o RB Bragantino aí no Rio Grande do Sul às 9h30 da noite. Então, esses são os confrontos aí dessa rodada aí de meio de semana, né? A quinta rodada do Brasileiro que volta depois de alguns dias, né? E vamos aí, né? Que tenhamos bons confrontos aí, bons jogos. E bora lá, né, Vitor? Eu tenho muita esperança aí, como você já falou, nessa questão do Santos aí ter uma alavancado, né? É um jogo bem complicado hoje. A gente sabe que, por mais que o Mirassol não tenha feito uma boa campanha no Campeonato Paulista, é um time perigoso, né? É um time que se consolidou aí na Série A, inclusive garantindo uma vaga para a Libertadores desse ano, né? Então, será um jogo bem complicado para o Santos, né? Então, vamos ver aí o que vai dar nesse jogo. Então, é complicado pela questão de que o Mirassol é um time chato de ser batido, principalmente em casa, né? Então acredito que o Santos, a maior dificuldade do Santos nessa partida de hoje vai ser enfrentar o Mirassol fora de casa. Mas é como eu disse, uma vitória hoje para o Santos seria importantíssimo. O Santos aí já iria a 7 pontos, encosta mais ali na parte de cima da tabela, passando o próprio Mirassol, encostando ali no Corinthians, que hoje é o terceiro com 7 pontos também, se não me engano, no Campeonato Brasileiro. Então, uma vitória hoje para o Santos seria muito importante, como a gente já frisou aqui.
para a questão de confiança, né? Então, acredito que é uma vitória que vai dar confiança. Não pude apurar aí a escalação do Santos para o jogo de hoje. Então, tô meio que perdido aí para essa rodada aí, porque hoje realmente não consegui acompanhar nem sequer um pré-jogo aí, qual seria a possível escalação das duas equipes. Mas acredito que, como estão focadas aí somente no brasileiro, as duas equipes vão com o que tem de melhor, né? Acredito que eu acho que só o menino Ney, né, John, que não deve ir para essa partida aí, já mais, né, aquela aquela precaução lá, aquela seguradinha para a Copa do Mundo que já tá batendo na porta aí, né? E com certeza ele vai querer estar aí disputando mais uma Copa do Mundo com a seleção. Então, não sei se ele vai estar nesse jogo de hoje, não sei como que vai o Santos para essa partida de hoje, mas acredito que já vai desfalcada do menino Ney novamente, né? Cara, é a informação do momento, né? A informação que gerou debate, gerou discussão, até porque o Ancelotti ele estará, né, no estádio do Mirassol para acompanhar essa partida aí. E pensa-se que, claro, ele assistiria o jogo para assistir o Neymar, né? Ver ele mais perto aí, ver ele em campo, ver ele atuando aí, até porque saiu a notícia também de que ele está nessa pré-lista, né? Para a convocação da seleção e desses próximos dois amistosos aí. E assim, cara, pelo Neymar não estar relacionado para essa partida, acho que o Ancelotti agora ele tem uma carta na manga aí para responder à mídia, né? Para responder os jornalistas aí, os repórteres, né? Porque todo mundo fica perguntando pro cara se ele vai convocar o Neymar. O cara foi perguntado sobre isso até no carnaval lá na Sapucaí. Então é, é bem complicado, né? A vida do Carlo Ancelotti aí em relação ao Neymar. Aí o cara vai pro jogo, onde o time do Neymar vai estar em campo. Não é gramado sintético, o cara não vai estar nem relacionado. Então, assim, cara, para mim é uma deixa, sabe? Deu munição para o Ancelotti, né? Claro, para quando ele for perguntado mais uma vez sobre o Neymar, que ele vai ser perguntado, ele falou assim: bom, ele vai ter total direito de falar. Fui para ver o cara em campo, o cara não estava relacionado. E ficamos sabendo isso daí em cima da hora, não cabendo para o jogo mesmo assim. Vai que ele não relaciona aí o brasão, né? O brasão que eu acho que vai ser bem exigido novamente, como sempre é em todos os jogos do Santos. Quem sabe aí, né? Já que ele tá lá no estádio para assistir o jogo, ele não perca a viagem e acabe dando uma oportunidade que eu acho que é mais que merecida, né? Porque venhamos e convenhamos, né? O cara vai assistir um jogo desse aí, cara. Praticamente o cara foi pra ver o Neymar, como que o Neymar tá. O Neymar não vai jogar, quem que ele vai olhar? Quem que ele vai observar? Pois é, Então é meio complicado mesmo, viu, mano? É meio pois complicado mesmo. Eu acho que o único que ele vai para observar mesmo aí, então fica por conta do Brasão. Mas eu acredito que o Ancelotti ele já tem praticamente aí todos os seus convocados já na cabeça, já tem tudo preparado ali. O Brasão, por ser um goleiro novo, mas é um goleiro, como você mesmo já falou várias vezes aqui no canal, é bem exigido e realmente é muito exigido, principalmente nesse time atual do Santos. Tanto que a gente vê que nesses momentos é um bom goleiro, mas eu acredito que o Ancelotti aí, ele já tem os três goleiros já para a disputa dessa Copa do Mundo aí pela seleção. E assim, cara, você acha que ele teria essa bala na agulha toda para deixar o menino Ney de fora, não? Independente dele não estar jogando frequente? eu respeito todas as opiniões, inclusive dos torcedores santistas. Tem torcedor que apoia o Neymar de qualquer forma, se o cara vai, se não vai para campo. Eu prefiro pensar, cara, que o papel do Neymar é angariar ao clube novos patrocínios. Não dá para contar com o cara dentro de campo. É isso. Ele foi fundamental na reta final do Brasileiro do ano passado, foi sim. Colaborou bastante naquelas últimas três vitórias, que eram as últimas três rodadas do campeonato. Mas aí vamos lembrar, né, que ganhou do Sport, já rebaixado, ganhou do Juventude, que acabou caindo no jogo em que o Santos ganhou dele, e ganhou do Cruzeiro, totalmente reserva, que estava focado ali na semifinal da Copa do Brasil. Então, assim, é, não eram adversários de alto nível, mesmo dentro dos padrões brasileiros, mas ele ajudou. E assim, cara, nessa temporada ainda não mostrou a que veio.
Aí tem torcedores que ficam repostando aí vídeos de rede social falando que o cara é um gênio por causa de algum lance que o cara fez no treino. Cara, já diz o ditado, né? Treino é treino, jogo é jogo. Então, assim, a gente sabe que tem muitos caras aí que é leão de treino, na hora do vamos ver, o cara não rende nada dentro de campo. Tanto é que o cara acaba sendo banco de reservas mesmo. Mas enfim, cara, eu acho que se o Neymar ele tiver mesmo interessado em disputar mais uma Copa do Mundo, não é essa atitude que ele teria principalmente hoje, né? Aí o próximo jogo do Santos recebe o Corinthians na Vila Belmiro, aí vai querer os holofotes, mas aí cada um tem a sua vida. Não sei como é que vai estar a situação da comissão técnica aí pelo país, né? Acompanhando os jogos, mas enfim, fica bem delicado. Então, assim, não sei, cara, não sei. A única coisa que faz com que eu pense que o Neymar pode ser convocado para a Copa é a ausência do Rodrigo, né? Rodrigo que se lesionou aí pelo Real Madrid na semana passada e já foi cortado porque teve que fazer uma cirurgia grave aí. Então vai desfalcar, já não é mais jogador que vai ser convocado para a seleção. E isso daí é o que eu acho que pode fazer com que o Neymar vá para essa Copa. Mas assim, cara, merecimento zero. Merecimento zero. Inclusive para o próprio Santos, né? O Santos que tem uma esperança nos pés do Neymar aí, na presença do Neymar, porque mesmo que ele não desempenhe bem dentro de campo, os jogadores acho que ficam mais empolgados ali de estar jogando junto com ele. Então, assim, vai ser um jogo difícil, mesmo com o Neymar em campo, sem ele, mais difícil ainda. Mas, pelo que ele vem fazendo, cara, acho difícil ser convocado. Então, para encerrar esse assunto Santos aí, para a gente comentar mais alguns jogos principais aqui da rodada, é isso. É a minha opinião aí sobre o Neymar. Então, é triste porque se criou uma expectativa desde a chegada dele, né? Criou uma expectativa toda em torno dele, retorno ao Santos, de dar uma outra cara ao Santos, do Santos voltar a ser aquele time competitivo, brigador de títulos, que, querendo ou não, agora a gente falando sério mesmo, assim, não ganha nada desde 2016, se não me engano, que foi o último Sim, paulista 10 que o anos, né? Santos ganhou o último título. Então, cara, um time do tamanho do Santos com 10 anos sem nenhuma conquista é preocupante, é preocupante. Então, acredito que se criou essa expectativa em torno do Neymar com o retorno dele. Depois veio mais uma nova expectativa em cima dele nesse ano com a renovação até o fim do ano. Então, cara, principalmente na molecadinha mais nova, né, que adora o Neymar, que é fã do Neymar, não falo só dos torcedores mais novos santistas, mas de todos os clubes aí que se espelham nele. Porque o Neymar, querendo ou não, ele é uma baita de uma vitrine para essa molecadinha que gosta de jogar uma bola, que tem o sonho de virar um jogador. Então se espelham muito nele. Então, cara, criou essa expectativa sim, ainda mais com a renovação dele. Criou-se a expectativa, pô, o Neymar renovou com o Santos, vai ficar até o fim de 2026. Tem Copa chegando, então criou aquela expectativa para ver ele mais vezes em campo, tendo mais minutagem, jogando. E por enquanto não é aquilo que está acontecendo, né? Acredito que ele só jogou contra o Vasco. Se eu não me recordo, você pode me avisar aí, pode me falar. Mas que eu me recordo foi contra o Vasco, que ele fez os dois gols. Depois não me recordo de outro jogo. Até mesmo porque a gente tem essa calendário cheio, muitos jogos para acompanhar, e então eu não me recordo mesmo. Só lembro aí desse contra o Vasco que foi o mais recente. Então, criou toda essa expectativa em cima dele. Então é por isso que eu pergunto, cara, será que ele, ausente desse jeito, mesmo assim ainda vai ser convocado pela Copa? Eu É, acho que mesmo com a ausência do Rodrigo, eu acho, na minha opinião, que seria injusto convocar o Neymar, porque você não tá vendo o cara jogar. Por mais que a gente já sabe do que tudo que ele é capaz, mas você não tá vendo ele jogar. Você não tá, a gente não tá conseguindo acompanhar como ele tá realmente fisicamente. Então eu acho que isso atrapalha um pouco. E acredito que mesmo se ele for convocado com poucos jogos pelo Santos até a Copa do Mundo, eu acho que vai ser muito injusto isso aí, cara. Apesar é, de que também não temos outro no mesmo nível ou até melhor. Não né? tem. Não adianta a gente procurar que não tem. Não tem mesmo.
que é isso, é o que tem para hoje, né? Seleção brasileira aí, na esperança de repente ter o Neymar, que é a sua maior estrela do futebol nacional, né? Nos É dias ele. atuais aí, mas sem condições nenhuma de jogar. Ainda mais em alto nível, né? Porque a gente está falando de uma Copa do Mundo. Mas É, enfim, realmente. Vamos lá tocar o barco, né? bora lá. Bom, outro jogo que eu acho que vai ser interessante nessa rodada aí é o Vasco recebendo o Palmeiras, né? Vasco que vai ter a reestreia aí do Renato Gaúcho no comando técnico do time aí. Foi Vasco de que muito. Vasco que é o lanterna aí do campeonato e Palmeiras que já é líder, né? Então acho É, que por mais que o Vasco venha fazer a reestreia do Renato Gaúcho, cara, acho difícil aí bater é o um impossível. Palmeiras. Acho bem difícil. Acho que o Palmeiras vai conseguir os 3 pontos aí para cima do Vasco, mesmo nessa estreia aí, vai seguir líder mais uma rodada. Eu também acho que o Palmeiras vai ter aqueles momentos de oscilação no campeonato, mas por estar no início, vem de um título recente agora no domingo do Campeonato Paulista. Então eu também acho que não é agora que o Renato Gaúcho vai conseguir fazer esse time do Vasco conseguir um bom resultado, não. Pode queimar minha língua, pode queimar, claro, com certeza. Mas além do Renato Gaúcho estar começando nesse time do Vasco, o Vasco também perdeu peças que eram ali, para mim, peças importantíssimas ali, principalmente no ataque, né? Foi o caso do Vegete e do Ryan. Então são. E agora também recentemente o Felipe Coutinho também, que era um dos Sim. principais jogadores desse elenco do Vasco, resolveu rescindir o contrato ali. Então o Vasco é aquele time que é aquela bagunça interna de novo que a gente sabe, né? Voltou aquela bagunça toda interna, ou nem tinha terminado, né? Continua, só que agora escancarou tudo de novo por conta da rescisão aí do Coutinho, o clube tentando se acertar financeiramente e não conseguindo. Então também acredito aí que é um jogo bem interessante da gente acompanhar, da gente ver, mas eu também acredito que o Palmeiras vai conseguir os 3 pontos aí nesse jogo aí contra o Vasco, cara. Beleza. E aí pra gente finalizar, falar sobre confronto grande aí, né? Confronto que a gente imagina que vá mais para frente mexer com a parte de cima da tabela, na verdade, né? Que é entre Flamengo e Cruzeiro. Flamengo recebendo Cruzeiro. Os dois aí campeões estaduais aí no último domingo, né? Cruzeiro no meio de toda aquela bagunça, aquela briga generalizada aí, e o Flamengo conseguindo um título para cima do Fluminense nos pênaltis, né? Então vamos ver, né? Esse trabalho do Léo Jardim que tem um início ainda, né, no comando do Flamengo, ele que fez a sua estreia aí já nesse jogo contra o Fluminense, levantando o título aí, né? Claro que o jogo foi 0-0, fraco tecnicamente, foi decidido nos pênaltis, mas enfim, o início da jornada aí, e o Tite também tirando um peso aí das costas, né? Com esse título mineiro aí com o Cruzeiro. Acho que vai ser um jogo interessante também. E, cara, para mim tá me cheirando a um empate esse. É claro que a gente vai ter a lei do ex aí, provavelmente, né, de técnico, porque o Tite tinha treinado o Flamengo, né, ficado parado até entrar no Do Cruzeiro agora, e o Flamengo, Léo Jardim que acabou recém na saída aí do Cruzeiro. vão reencontrar seus ex-clubes aí. Dois clubes, duelo de campeões estaduais, né? Dois clubes que foram campeões aí também no final de semana. Porém, dois clubes que, pelo potencial que tem, pelo elenco que tem, ainda não apresentaram grande futebol. Não apresentaram aquilo que a maioria do, do- dos seus torcedores esperam e sabem que esses clubes podem render dentro de campo. Então, dois clubes aí novamente que todo ano criam expectativa em cima, dois clubes que procuram se reforçar bem, trazendo peças importantíssimas aí para os seus elencos, mas que até agora não mostraram o verdadeiro futebol deles. Tanto que eu acho que esses títulos estaduais, tanto para Flamengo quanto para Cruzeiro, foi só um tapa-buraco, dar uma amenizadinha ali na crise. Não vou dizer crise, né? Mas naquele início conturbado de ano que os dois estavam tendo. Sim. Então, esses títulos estaduais para cada um dos dois deu essa amenizada aí
na continuidade de trabalho pro Tite e pro seu elenco. Pro Léo Jardim, cara, começou agora domingo já sendo campeão em cima do Fluminense, mas ele já chegou com uma baita de uma pressão. Porque por mais que a gente imagine que muitos treinadores querem treinar esse time do Flamengo, não são todos que mesmo com esse baita elenco conseguem dar uma continuidade positiva para o Flamengo. Então a gente viu aí o caso do Felipe Luiz aí também, na minha opinião, e acredito que na opinião de muitos, saiu justamente, né? Porém, a gente viu tudo que ganhou ano passado, já começou esse ano perdendo 2 títulos e não sustentou. Não foi. Não conseguiu dar continuidade no seu trabalho por conta desses 2 vice-campeonatos já no começo do ano. Então é um duelo de campeões. Também tá me cheirando a empate. Acredito aí que vai ser um jogo aí que vai ficar aí no 1-1. Mas também não vou apostar num jogo bonito não, viu? Até mesmo pelo atual momento das duas equipes, que não tem feito partidas boas, né? Concordo. Bom, é isso. Se você quiser comentar mais algum jogo aí dessa rodada que seja interessante, acho que os outros jogos aí pode ser que tenhamos surpresas aí, mas acho que a maioria dos mandantes aí vão conseguir a vitória aí nessa rodada aí. Eu acredito que sim. Né? Corinthians também, para mim, é franco favorito aí contra o Coritiba. Joga em casa, Neoquímica lotada. Acredito que o Corinthians consegue um resultado positivo, até mesmo para se manter ali entre os 3 primeiros do Campeonato Brasileiro. Mas também da minha parte é isso, cara. A gente vai esperar aí pelos próximos jogos do Campeonato Brasileiro. A gente vai vir aí falar um pouco mais dos resultados. Vamos vir aí falar também desse jogo de hoje que abre a quinta rodada, falar um pouco aí do pós-jogo, do resultado da partida, assim como das outras partidas aí. Mas por mim, por hoje é só mesmo, só tenho a agradecer a todos aí. Beleza. Então, pessoal, para quem acompanhou o vídeo até aqui, pedimos aí o seu like, que vocês, quem não é inscrito ainda, se inscreva, compartilha para quem gosta desse tipo de conteúdo aí também, se inscrever no canal e ajudar a gente aí a crescer dentro da plataforma e que a plataforma também, vendo que mais pessoas estão assistindo aí, ele distribua para mais pessoas ainda e os vídeos tenham mais alcance. Então, meu muito obrigado a todos aí, para aqueles que ficaram até aqui e até o próximo vídeo. É isso aí, galera. Um grande abraço a todos aí. Muito obrigado pelo apoio de todos. E é isso aí. Vamos lá, que essa semana tem bastante conteúdo, muito jogo, tanto Campeonato Brasileiro, Liga dos Campeões. Então a gente vai falar muito aí sobre isso. Claro que, né, dando aquela resumida, falando mais das principais partidas, mas a gente vai estar sempre aí nessa semana com conteúdo para vocês aí, beleza? Um abraço, galera, uma boa noite a todos aí. Até o próximo.